A gente vai falar do esquema de isolamento e alienação. Eu vou fazer uma playlist profunda para a gente entrar nos temas. Não vou fazer um vídeo longo, mas eu vou fazer vários vídeos aprofundando cada tema para que cada dia você consiga introjetar um conhecimento, sentir ele, viver ele no teu dia e no outro dia a gente consiga colocar mais uma moedinha dentro do teu conhecimento e dentro do teu entendimento interno. Eu tô fazendo esse vídeo pra gente aprofundar nesse esquema, porque esse vídeo, dentro da minha playlist de terapia do esquema, ele foi mais comentado nesse final de ano. E vamos pensar, Natal, Ano Novo, pode ser uma época que a gente se sente mais sozinho, que a gente procura mais recursos em relação à solidão. E eu acredito que tem alguma razão por isso ter acontecido justamente nessa época. O esquema de isolamento, aquela desconexão, estar num lugar e não se sentir pertencente, ele vem do nosso domínio, lá na nossa playlist, onde eu te explico desde o início, cada domínio de cada esquema, ele vem da desconexão com os outros. Então, ele está dentro desse domínio, eu vou deixar aqui do lado para a gente conseguir visualizar onde está cada esquema. Tá? Então, a gente vai falar do isolamento. Então, essa desconexão, essa sensação de não pertencimento, uma dificuldade de se encaixar nos grupos, de fazer novas amizades, um esquema que faz com que a gente tenha uma visão mais negativa da gente, com que a gente se ache tão diferente que nos tornamos inseguros, porque a gente acha que todo mundo é de um jeito, que o nosso jeito não é certo. Então, a gente fica inseguro até para sermos nós mesmos. É um esquema que vai fazer a gente ficar muito sensível a críticas, muito vulnerável ao julgamento dos outros, até de nós mesmos. A gente vai ter uma sensibilidade e uma abertura aos pensamentos e aos julgamentos dos outros, podendo com que a gente introjete essa forma de nos vermos, que transforme a nossa forma de se enxergar, de se tratar, de dialogar conosco internamente de forma muito crítica. Pode ser também que esse esquema faça tu te tornar muito passivo nas relações, no teu meio de trabalho, no teu lugar de trabalho, fazendo até com que tu assuma responsabilidade ou assuma cargos que tu nem gostaria, situações que tu não gostaria, atividades que tu não gostaria e depois fique triste, frustrado com o teu trabalho, com os teus colegas e etc. Nesse vídeo a gente vai ter 2 exercícios para começar a pensar um pouquinho sobre esse esquema na tua vida. Então vamos entender que vem de um sentimento de ser desajustado, de não pertencer a nenhum grupo, de estar desconectado das pessoas. Eu posso até estar presente nos lugares, mas eu não me sinto conectado com essas pessoas. Eu acho que essas pessoas não têm nada a ver comigo. Às vezes eu acho que eu não tenho nenhum lugar que eu vá encontrar alguém que seja parecido comigo. E vamos falar de psicopatologias, gente. Pode ser que nós estejamos falando de um autismo. A gente não precisa falar de um autismo severo, mas um autismo leve, conhecido por Asperger, também faz a gente sentir assim. Um TDAH também faz a gente ter esses sentimentos. Então, a gente pode falar de algumas psicopatologias, uma fobia social, um transtorno de ansiedade social, aquela pessoa que tem muita dificuldade de estar com outras pessoas, que tem quase uma fobia de estar com as pessoas. Então, a gente pode também estar falando de um transtorno que corrobora para a gente ter esse esquema, tá? Então, vem dessa sensação de desconexão, de eu não conseguir me conectar, de eu não entender o mundo. As pessoas não me entendem e eu também não entendo aquelas pessoas. Eu não entendo por que elas agem assim, que comportamento que é esse, que regras são essas que elas utilizam. E eu me acho extremamente diferente. Como o nome do esquema já diz, isolamento e alienação, imagina o quanto de sentimentos ruins que a gente vai tendo por causa desse esquema. Além de estar sozinho porque eu prefiro estar sozinho, mentalmente eu também me acho sozinho. Psicologicamente eu também me acho sozinho. Porque quando eu acho que ninguém me entende, quando eu me acho diferente dos outros, aquela solidão é muito grande. É muito maior do que eu estar sozinho num quarto. É muito maior do que eu estar sozinho numa cidade distante. É uma solidão interna, onde eu acho que ninguém vai me entender e eu perco as esperanças de encontrar pessoas que pensem como eu, que sintam como eu. Então é um esquema que traz bastante sofrimento. E não é que as pessoas que têm esse esquema não queiram estar com as outras. Pode ser que em alguns momentos elas queiram muito, mas esse contato causa um desconforto que dá uma vontade de evitar. A gente pode usar um mecanismo de defesa, de evitação, de evitar esse sentimento. Então, eu evito de estar em contato com as pessoas para evitar esse sentimento. A gente pode ativar um protetor desligado. Eu tô lá, mas eu não tô, eu dissocio. Então, percebe
o quanto isso impacta a vida do sujeito, o quanto isso impacta as relações da vida do sujeito, essa rede social que envolve a vida do sujeito, é um esquema bem difícil. Agora a gente vai para o nosso primeiro exercício, e eu sei que todos nós nos sentimos um pouco diferente uns dos outros. Mas esse esquema a pessoa sente muito mais e ela foca muito mais nessas diferenças. Como se a nossa mente tivesse um radar para as diferenças. Ao invés de eu focar nas semelhanças, as coisas que eu sinto que pode ser um pouco parecido, eu foco e eu ainda peso muito em cima das diferenças. Olhando um pouquinho para a nossa infância, isso pode ter acontecido por ter vindo de uma família muito diferente das outras, por eu ter tido características físicas, pessoais, características no geral muito diferentes dos outros. E também uma baixa construção de identidade, desse senso de identidade. Então, para o nosso primeiro exercício, eu vou deixar aqui uma imagem do lado, para tu ter como base para fazer esse exercício. Nós vamos colocar ali infância, adolescência e vida adulta, que são as etapas da nossa vida, e a gente vai colocar as diferenças que a gente conseguia enxergar. Eu sei que provavelmente se tu tá nesse vídeo, tu sabia que tinha muitas diferenças, tu percebia muito isso, e por mais que a gente queira mudar um pouco o nosso pensamento, esse processo inicial é extremamente importante, porque se a gente não entra em contato com isso profundamente, a gente só vai estancar o problema, a gente só vai tapar o sol com a peneira, só vamos apagar incêndio. Antes disso, a gente tem que voltar um pouquinho na nossa história, buscar esses recursos, buscar os nossos pensamentos em relação à nossa história, dar voz à nossa história. Eu sempre falo na terapia que muitas pessoas acham que a sua vida não é nada importante, elas nem querem mais falar da sua vida, acho que o passado ficou para trás, elas não querem nem dar voz para uma coisa tão importante que é a nossa história, a nossa trajetória, por mais difícil que seja, ela guarda as nossas lembranças, nossas memórias, nossos aprendizados, as pessoas importantes, mesmo que essas pessoas importantes tenham causado algum dano, algum trauma, essas pessoas fizeram parte da nossa história, da nossa constituição de vida, das nossas crenças positivas e negativas. Então eu acredito que esse processo, por mais doloroso que seja, é essencial para a gente entrar nesse esquema. Esse é o nosso primeiro exercício. Já te inscreve nesse canal, deixa um comentário aqui se tu descobriu alguma coisa a teu respeito, se isso tá fazendo sentido para ti, e vamos para o nosso segundo exercício. Na teoria, nós temos 3 possíveis fontes de rejeição que a gente pode alimentar, a gente pode sentir um senso de vergonha muito forte por causa dessas 3 fontes. E quais são elas? Aspectos físicos, aspectos mentais e aspectos sociais. Então, nesse exercício, a gente ainda vai explorar isso, mas a gente também vai elevar um pouquinho a nossa noção de consciência para começar a pensar em uma mudança sutil, por enquanto, tá? Com a nossa cabeça de adulto, vamos imaginar que num processo de terapia a gente quer sempre constituir um adulto saudável dentro de nós. Quanto mais a gente exercita esse adulto saudável em terapia, buscando recursos, buscando formas mais assertivas de viver, a gente vai introjetando para sempre esse adulto saudável dentro da gente, que vai nos guiar pelo resto da nossa vida. Vou deixar a imagem aqui do lado para te ter como guia. Então, a gente vai colocar esses 3 aspectos, aspecto social, aspecto mental e aspecto físico. A gente vai colocar mais 3 colunas, que é como eu me sentia em relação aos outros, em relação a esses aspectos, como eu lidei com isso. A terceira coluna, a gente vai trazer um pouquinho desse adulto saudável e colocar ideias de formas mais assertivas de poder ter lidado com aquilo e de poder lidar hoje em dia também. Vamos imaginar que às vezes a gente não sabe nem como a gente lidou com isso, né? Mas eu quero trazer alguns pontos aqui, porque quando tu estiver fazendo o teu esqueminha ali, pode ser que venham essas ideias. A gente acompanha muito em terapia e isso, então, para mim é mais fácil te dar esses exemplos. Pode ser que o sentimento de inferioridade venha da infância, de tu ver muito a tua família como uma família problemática, uma família diferente, uma família que se desfez por causa de um divórcio, onde tu via os teus amigos, os teus amiguinhos tinham pai, tinham mãe, às vezes tu não tinha um pai presente, tu podia pensar, por que meu pai não é presente na minha vida? A nossa cabeça não parava de pensar as coisas, de sentir as coisas. As crianças, elas são muito mais emotivas e uma emoção mais pura do que as nossas hoje em dia, porque a gente sente as nossas emoções, mas a gente tem muitas crenças, muitos julgamentos, a gente tem muitos pontos a ponderar, e quando a gente é criança, a gente não pensa tanto que o pai não pode estar conosco porque ele está trabalhando, porque os pais brigam demais, porque, não sei,
por vários motivos. Então, se tu tinha esses sentimentos, como é que tu lidava com isso? Eu ia pro meu quarto, eu escutava música, eu brincava muito tempo, eu me fechava, eu me trancava, eu assistia muitos vídeos, eu me cortava, pode surgir, gente, pode surgir vários conteúdos, vários comportamentos que aos poucos tu vai até lembrando de coisas que tu fazia para lidar com tudo isso. Eu ficava pensando coisas ruins dos outros, eu ficava tentando entender, eu escrevia muitas coisas, eu escutava músicas tristes, eu escutava músicas revoltadas, o que eu fazia para lidar com isso? Eu ficava com raiva dos meus pais, eu ficava com raiva das pessoas, dos meus amigos. O que eu fazia para lidar com esses aspectos? Ou até, não pensar quando a gente está mais na adolescência, eu buscava pedir muitas coisas para compensar algum sentimento de inferioridade, ou eu invejava muito as coisas dos outros. O que eu fazia dentro desse meu aspecto físico, mental, social? O que eu fazia? Esse foi o nosso segundo exercício e a gente vai terminar esse vídeo por aqui. A gente vai continuar na nossa série. Eu sei que vai ser uma playlist. Eu vou fazer uma playlist pra gente não ficar um vídeo muito extenso e a gente conseguir fazer aquilo que eu tava falando no início do vídeo, de curtir um pouco um conteúdo, de vivenciar ele bastante. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.